Gravação em progresso. Já começamos a gravar. Boa noite, minhas queridas. Hoje é a nossa segunda masterclass, a nossa segunda mentoria em grupo do nosso programa Sejamos Pontes e Não Muros. Hoje é dia 2 de fevereiro de 2026. Eu sempre falo a data porque aquelas que não estão presentes e que depois estiverem assistindo vão se sentir mais aconchegadas. Então, um beijo para nossa Vânia e também para Márcia, que não estão aqui, que eu espero que possam assistir depois, tá bom? Eu vou contar para vocês, eu vou abrir a tela e a gente vai começar com como é que foi a semana em cima dos exercícios. A maior parte de vocês nós já conversamos, eu já sei sobre os detalhes, eu já sei até coisas mais particulares que às vezes não cabe aqui. E eu gostaria que, se aquelas que tivessem, se sentirem à vontade de achar que cabe algum exemplo que você foi ponte ou que você foi muro, um só, que vá ajudar alguma outras de nós, fica à vontade, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler a apresentação, o que que a gente vai fazer hoje, e depois eu volto aqui pra gente, tá? Só para a gente Tá. poder seguir aqui o. Vocês estão vendo que eu estou muito organizada, né? Peraí. Totalmente diferente de mim, que ainda tô perdida. Não, mas alguém tem que estar. Isso aqui é. Pronto. Então, é a nossa segunda apresentação. Eu estou compartilhando aqui. E aí, as descobertas, como foram? Alguém assistiu o vídeo que eu coloquei no nosso grupo sobre o meu insight durante a meditação salbona, não sobre pontes e muros? Alguém assistiu? Alguém viu? Ou não? Sim. Uhum. Eu Alguém sim. não viu? Eu não estou vendo todo mundo, gente, desculpa. Todo mundo viu? Fala se sim ou não. Eu que não Sim, vi. A Vanessinha não viu, joia. Então, tá bom. É só para saber se vale a pena eu explicar um pouquinho, eu é também 30 não segundos vi. ou não, tá? A Eu Simone também não também não vi. viu, joia, joia. Então, tá bom. Porque o nosso dever de casa ao longo da semana era a gente fazer, então, sobre as nossas pontes, sobre os nossos muros e a gente prestar atenção no que estava vindo para nós, né? O que estava vindo no nosso coração, para que a gente pudesse anotar os insights, tudo naquele caderno maravilhoso, o meu tá aqui, que cada uma de nós tem o seu, né? E eu me surpreendi com algumas coisas que vieram, mas que depois eu vou falar então. Então a gente vai falar sobre descobertas, sobre como é que foram. É, O que eu queria colocar para vocês é que às vezes, quando a gente começa a dar um passo acima de onde nós estamos, o início ele é completamente conturbado. Parece esse pau cheio de fios aí, parece essa rede elétrica, para que depois a coisa vire uma champanhe. Só que assim, isso aqui tudo é ao longo da vida, né? Quando a gente começa a ver determinado assunto, determinados pontos que estavam assim dentro de uma caixinha de Pandora, é desse jeito, é essa bagunça toda. Então era só para falar para vocês, não se desesperem. É sinal que a gente está sendo lapidada. Se estivesse tudo tranquilo, teria algum problema. Se tivesse tudo tranquilinho, tudo fluindo, tal. Nossa, então assim, você de repente tinha que estar fazendo um Master Plus, Ultra, alguma outra coisa, e não aqui. Então, é só para deixar você é humana, você está desabrochando, e lembra, a dor do desabrochar, é, ela é menor do que a dor de ficar paradinho, mas ela também dói. É que nem a ginástica. Quando a gente vai fazendo a ginástica, o abdômen, eu sempre dou o mesmo exemplo, porque é isso mesmo. Dói a barriga, dói a bunda, e depois a gente começa a ver que começa a dar efeito. Então é a mesma coisa aqui. Então, faz parte do nosso processo, tá? Esse emaranhado aí de fios. Só para que todas nós nos sintamos bem humanas e bem normais. Alguém se sentiu anormal aqui?
Olha, Karen, como que a gente ensina o que a gente tem que aprender. Porque depois do meu insight eu achei que eu tivesse muito bem. Eu não achei que eu tivesse. Depois eu vou contar para vocês. Deixa eu ver aqui o próximo para a gente. Por quê? Toda a base do que a gente está conversando aqui, a gente está sempre relembrando quem nós somos, porque a gente fala sobre relembrar sobre a nossa essência. O que que é a nossa essência? O que que eu tenho de essência dentro de mim? É o relembrar a nossa essência, é limpar o que precisa ser limpo e que muitas vezes nem eu me dou conta que eu ainda estou carregando alguns pesos, tá? Para a gente poder realizar. O nosso realizar aqui é a gente melhorar a nossa comunicação. Seja ela profissional, eu formatando um novo curso, eu formatando uma nova mentoria, eu melhorando a comunicação com os meus funcionários, na minha casa, com os meus filhos, com a minha família mais distante, mais próxima. Cada uma de nós tem o seu objetivo dentro da comunicação. Então, para que isso se desenvolva, eu preciso relembrar quem eu sou, limpar o que precisa ser limpo, para eu poder realizar um passo a passo nessa direção. Isso aqui é o que eu vou estar sempre repetindo todas as vezes. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, até que fura. Então a gente vai aos poucos ganhando clareza sobre quem nós somos, reconhecendo as bagagens que já podem ser soltas. É assim que nutrimos forças para realizar o que viemos aqui realizar. E isso aqui é muito importante. Cada realização nossa fala menos do que a gente faz, do que fazemos, ou do qual é o objetivo final, mas fala mais de quem que a gente está se transformando em todo esse processo. Então, o mais importante aqui para a gente não é só o teu curso que você quer realizar. Eu vou te ajudar nisso. Eu vou te ajudar nessa estruturação. Mas em quem você está se transformando nesse caminho? Porque aí tem sustentabilidade. Aí você vai voar sozinha. Faz sentido, gente? Muito. E claro, essa vitamina a gente tem que tomar todos os dias. E o que que é essa vitamina? Quando uma estiver falando alguma coisa, é a nossa vitamina EOE. É aquela, é o nosso Viagra, é a nossa vitamina, assim, é a nossa escutativa. Se alguém está falando, deixa eu realmente, poxa, tô querendo olhar no celular, mas deixa isso para lá. Eu vou realmente escutar ativamente. E eu vou olhar com compaixão, porque às vezes a Vanessa está contando uma coisa que, nossa, para mim é tão facinho isso, mas provavelmente a Vanessa também faz um monte de coisa facinho, facinho, que para mim é uma dificuldade. Então, por isso, o olhar com compaixão. E o último E, que é o da escrita, que cura, quanto mais eu escrever à mão no meu caderno e anotando, mais as fichas vão caindo e os insights vão vindo, tá? Opa, não é aqui ainda, não. Eu vou parar com compartilhar para eu ouvir vocês sobre os feedbacks, sobre como é que foram algumas fichas que foram caindo aí, tá bom? Depois eu volto para cá. Interromper o compartilhamento e a gente volta. Porque eu gosto de olhar para a carinha de vocês. Eu gosto de olhar, né? Então, assim. Ô, Vanessinha, depois você tira uma foto nossa, quando a gente tá toda bonitona, que às vezes a gente começa a chorar. Tem uns finais de mentoria que a gente chora de felicidade ou chora de emoção e tá todo mundo borrado. Então, depois você tira umas fotos da gente bonita. Então vamos tirar Por agora favor. já? Vamos tirar? Vamos tirar agora, gente. Vamos tirar agora, que depois a gente pode chorar, pode rir, se descabelar. Então tá, hein? Um, dois. Todo mundo tão lindonas? Lindonas? Sorrisão. Espera só um pouquinho, que aqui eu tô no computador. Ali. Tá, agora eu vou tirar, tá? Tá, Sorrisão. Um, dois, três e. Pronto. registramos. Obrigada, Vanessa. E depois agora a gente pode borrar rímel, pode borrar tudo. Gente, quem é que gostaria de dar um exemplo, uma coisa que seja sucinta, uma ponte em um muro, ou quem é que fez? Eu não sei se alguém reviu a meditação do Salbona. Eu só a revi no domingo.
Eu não fiz durante a semana, eu só fiz domingo cedo. Domingo ou sábado, já nem lembro se foi sábado ou se foi domingo, foi bem cedinho. Então, quem é que gostaria de compartilhar com a gente alguma coisa? Uma de cada vez, tá? Eu posso começar. Vamos lá, Mônica, conta pra gente. Você vai falar sobre ponte sobre muro. Tá. Gente, eu estou tentando fazer uma dieta já faz anos e eu não consigo porque eu vivo numa correria e aí eu tenho que preparar a alimentação, organizar tudo e a correria do trabalho não me deixa e acabo comendo qualquer coisa, qualquer hora, enfim. E depois do nosso último encontro, fazendo essa lista, né, de muros e pontes, eu estava trabalhando e entre um trabalho e outro deu aquele estalo na mente, né? Quer saber? Eu vou começar é agora. Entrei no supermercado, fiz a compra, não comprei nada que eu não pudesse comer, e aí trouxe para casa no final do dia. Final de semana fui me preparar para isso, mas foi de uma hora para outra. Então, ou seja, eu até conversei isso com a Geisa, né? Que ela até me disse, é justamente aí que está a ponte, né? É o ter a atitude, é o fazer, né? E isso é um exemplo simples dentro de várias coisas que a gente colocou, né? Que são 10, mas eu acho que é uma coisa bem simples que faz a diferença, porque isso aí vai me levar a um momento que eu estava como muro e passei, né? Atravessei a ponte e comecei. E isso dá uma satisfação muito grande, pelo menos deu para mim. E como dá. E olha, nós temos até uma nutricionista no nosso grupo. Então, depois dá até para trocar figurinhas aí com a Maura. Ai, por favor, Maura, socorro! Eu estou aqui pensando nisso. Depois eu entro em contato com a Mônica se ela precisar de uma mãozinha, É, mas, né, como faz parte da minha ponte, escutar com compaixão, tranquilamente. Aí, interessante isso, não é, Geisa? Você conhece a história toda, né? muito bom, muito bom. Obrigada, Mônica, por você ter compartilhado. Você quer falar alguma coisa de muro ou não? Tá bom a ponte? Aí de muro, É que, na verdade, você acabou até falando do muro, já que já há vários anos, ou há bastante tempo, você ia protelando um cuidado maior com você mesma em relação à alimentação, ou então, principalmente nós mulheres, a gente usa a alimentação como uma fuga emocional também, né? Cada uma de nós também. tem as suas fugas. Então, eu É não estou isso. me sentindo muito bem, então eu vou comer pipoca com leite condensado. Faz tempo que isso não acontece aqui, mas de vez em quando baixa, né, a coisa. E você conseguiu vencer esse muro, sendo a ponte no sentido assim, chega, eu agora vou começar a cuidar melhor da minha alimentação. Não adianta eu só comprar coisa pronta, eu vou ter que preparar, eu vou ter que ir no mercado, saber o que que eu vou comprar, é legume, é verdura, é fruta, o que que eu vou fazer. Então você acabou já dando também aí. Obrigada. Nada. Quem mais gostaria de falar? Karen, vamos lá, querida, você. Então, estão me escutando? Agora eu tirei o. Estamos. Tá. Tem a ver com o exemplo da Mônica, que uma dos exemplos aqui que eu coloquei como muro é que quando eu não cumpri um compromisso comigo mesma, sendo muro para minha própria evolução. No caso, quando a gente não cumpre, por exemplo, assim, a gente cumpre muito bem o compromisso com outra pessoa, mas com a gente não, né? Eu marco hora, eu vou direitinho, mas eu ponho na minha agenda que eu vou caminhar, ou que eu vou dormir tal hora, né? Porque às vezes eu fico olhando filme e tal, e acabo não fazendo. Eu botei o compromisso para mim. E eu fui muro para mim mesma. Então hoje de tarde, até quando eu fui gravar o vídeo que não, o áudio para ti que não pegou, eu fui caminhar, porque hoje de manhã choveu. Eu coloquei sempre de manhã caminhar, dar uma caminhada. Amanhã eu faço as coisas da casa, de tarde eu vou para ateliê. E aí eu pensei comigo mesmo, e de tarde abriu o sol, eu vou.
fazer 1 hora de caminhada e voltar. Então eu estava sendo ponte para mim aquela hora, mas muitas vezes eu fui muro para mim mesma, para minha própria evolução. Ótimo, é isso. Exatamente. Quando a gente começa a prestar atenção nessas coisas pequenas, porque a vida ela é feita desses vários murinhos pequenininhos que a gente vai fazendo. Aliás, hoje eu falei para Maura sobre isso da gente ter compromisso com o outro e não ter compromisso com a gente. Eu escrevi um artigo que se cuidar não tem nada a ver com egoísmo. Que é o que saiu na revista IUP, que eu vou colocar amanhã para todas vocês verem. É justamente isso. Às vezes a gente organiza melhor o quarto do filho, mas não tem coragem de organizar a sua gaveta, porque isso aconteceu comigo. Eu estava chamando a atenção do Diego que o quarto dele estava uma zona, o meu não estava no mesmo nível, óbvio. Mas quando eu fui olhar a minha escrivaninha e a minha gaveta, estava bem bagunçada. E eu já estava quase me vendo indo arrumar o quarto dele. Primeiro, olha dois muros aí. Eu não estou dando Idem. oportunidade para ele aprender a arrumar o quarto dele. E eu estou usando o meu tempo para não me cuidar numa coisa que é importante, era a escrivaninha de cabeceira. Eu sempre levo livro, um monte de coisa, canetinhas, e eu gosto de ter tudo isso organizado. E eu falei assim, por que que é tão fácil cuidar dele e é difícil cuidar do meu? Então, isso é uma coisa que é muito legal a gente estar vendo sempre. Então, Karen, obrigada por ter trazido isso, viu? E assim vem também, agora tu falou, né? Como é fácil cuidar do outro, tanto é para recriminar o outro e para, tipo, julgar o outro e não ver o que que a gente podia arrumar na gente, né? É a mesma Também. coisa, né? É a gente arrumar da gente. A E gente no quer meu caso apagar. aqui, não é nem julgar o outro, é dar oportunidade para o outro se mexer, É, né? é. Para o outro se No teu mexer. caso. Mas muitas vezes tu pensa de uma outra pessoa, ela faz isso, faz aquilo, pra te meio que dizer, eu sou perfeita, Se Mas aí tu. comparar, se colocando um pouquinho acima. Aí eu me organizo muito. É que nem eu É, falei. Quando a Vanessa falar os exemplos muito perfeitos dela, eu já fico assim, nossa, mas assim, eu sou tão pequenininha, ou então o contrário, né? Ou então o contrário. Nossa, mas isso eu tiro de letra. Cada uhum, uma de nós aqui tem uma história, gente. Não é. adianta. A gente vai Cada uma. adiando de se cuidar pra olhar o outro, ver as coisas do outro e dizer, vou passar meu tempo, mas aquele lá, em vez de tu mesmo pegar a rédea da tua própria vida, né? E a gente vai falar sobre isso, sobre esse não julgamento daqui a pouquinho. Simone, é você, minha querida. Duro, duro, duro. Às vezes eu tenho medo de me expor. É grave isso, eu sei, mas eu procrastino, gente. Eu deixo para depois. E depois, hoje, quando eu li o da Maura, eu falei assim, gente, eu tinha escrito 3 muros e faltava ainda procrastinar. Eu falei, é isso. Eu já tinha dado os meus muros e as minhas pontes para a Geisa, mas na realidade eu deixo para a última hora. Eu entreguei, ou foi ontem? Foi ontem. Ela falou, até segunda. Eu falei, meu Deus, agora eu tenho que parar tudo e tenho que fazer isso. Pentelinha. Olha, gente, olha Ganhei, como que é Simone, eu legal a gente entreguei ter que hoje de prestar manhã. conta. Idem. Aqui é a mesma coisa, gente. Aqui também é a mesma coisa. O meu mentor me deu uns tabefes, aí que eu acordei, não, eu falei assim, é verdade. E é tudo coisa óbvia que eu já sei. Porque não é daqui, é aqui, né? A gente vai ver isso hoje. Simone, mas olha, deixa eu fazer um reframe, deixa eu colocar um holofote numa coisa muito legal sua. Na nossa primeira masterclass, você falou no finalzinho. Mesmo a gente já quase acabando, você pediu licença, gente, eu posso falar uma coisa? E você se posicionou. Hoje você não está deixando para o final, você está colocando agora. O que que a Simone Obrigada. merece, gente? O que que a Simone merece? E eu tô quase chorando. Gente, eu Parabéns. aprendi a estralar os dedos, eu acho o máximo. Que é isso aqui? Agora não é palminhas, é assim. É Ah, porque ela não palma a gente, sabe. assim, a gente sempre fazia assim, sabe? Isso para não. Quebrar as Mas olha, vibrações. você tá aqui. Você tá aqui. É que a gente já quer, a gente nunca caminhou, a gente nunca caminhou, mas a gente já quer ir para uma maratona de 42 quilômetros. A gente não tem paciência. Não, é tudo para ontem. E esse negócio de procrastinar não é só que eu vi que eu
procrastino até mesmo para os meus impostos. Eu estou aqui hoje desesperada porque eu ainda não entreguei. E eu tenho Principalmente uma coisa empresa para burocrática, gerar. trabalho burocrático da empreendedora que ela não gosta, que não é a nossa praia, Ai, como finanças, por exemplo, eu tenho que fazer 3 meditações para ver se dá um ânimo para poder pegar as coisas, organizar direitinho. É isso aí, é isso aí. Mas é aí, Simone, exatamente isso. a gente já sabendo que naquela área é o meu calcanhar de Aquiles, então a gente já começa a se preparar melhor. Então, por exemplo, quando eu vou me encontrar com alguém que eu sinto que não é um afeto, sabe quando aquela pessoa não é assim, não é que seja desafeto, mas você sente que tem alguma coisa, parece que não encaixa direito? Sabe algumas Hum, relações que a uhum. gente tem que parece tampinha de Tupperware? Tem algumas que encaixa tão bonitinho. Você pensa, a pessoa também já te olha, já sabe o que que você vai falar. Já tem outras que às vezes você tem que se preparar energeticamente para você encontrar com a pessoa. E você explica milhões de vezes uma coisa simples, parece que não entende. E hoje a gente vai ver, porque a nossa aula realmente hoje é de coração para coração. Como é que a gente faz quando dá vontade de arrancar o coração e não falar com o coração? Como é que a gente faz com isso? Respira, respira. Né? Então, assim, mas o legal é que você valorizar esses pequenos passos. Então, obrigada por já ter colocado isso hoje, tá? Obrigada a Aline, você vocês. tem alguma coisa para você trazer para gente? Oi, minhas queridas. Eu me identifiquei muito, assim, né? Eu me inspirei também dos meninos. Procrastinação, demais. Tanto, eu fiz hoje e eu tava com isso na minha cabeça. Parece que eu fico ali, eu gosto de ficar elaborando, fico muito no plano das ideias, sabe? E aí eu fico pensando, eu quero poder ir para um café, eu quero ir para aquele momento. E aí na correria não dá certo. E aí já é a mentoria, já é o dia. E aí Então já isso é. acontece muito É, comigo. Eu imagino o tempo, minha noção de tempo é muito assim aérea, sabe? Eu acho que isso tem a ver também com o TDAH, também ter muitas coisas assim Aline, para a lidar. gente, a gente vai fazer um treino aqui, todas nós. Todos os diagnósticos que são justificados e que são verdadeiros, a gente vai seguir com e apesar deles. Esse tem que ser o trato nosso. Porque se eu for para um neurologista hoje, eu acho que ele vai me encaixar em todas as letrinhas do alfabeto. É melhor que eu nem vá. Tô brincando assim, porque assim, a falta de atenção, mesmo que a gente não tenha um TDAH, quem não tem foi o que a gente falou semana passada, um pensamento acelerado. Quem não se vê, de repente, pensando em 10 coisas ao mesmo tempo? Então, todas nós temos. Agora, dentro do que você colocou para gente, né, que você está sempre meio que aérea, o que que você viu como ponte? Eu tenho um exemplo de uma ponte sua semana passada, que a gente parou, a gente conversou, a gente se explicou e foi maravilhoso. Foi quase uma hora de encontro, né? É, tem alguma coisa prática que você tenha percebido assim, não, nisso aqui eu fui ponte. Não, nisso aqui meu muro falou mais alto. Tem alguma coisa prática que você consiga trazer pra gente? A, a coragem de, por exemplo, hoje conseguir alguém para ficar em casa, porque em outros momentos, outras mentorias eu já fiz assim com eles na televisão, assim, aí não é a mesma coisa, né? Gente, a Aline é uma das pessoas mais dedicadas que eu conheço, porque até no escuro essa criatura já fez mentoria. No escuro com uma vela. No escuro com uma vela. Quem visse ia pensar que era uma assombração, mas não era, era a nossa mentoria, porque era um único lugar. Imagina, 3 filhos pequenininhos, imagina o dia a dia, como é que a coisa é complicada. Então, Três. olha que coisa legal. Não importa se a tua cabecinha tá lá na lua, porque quando você quer fazer uma coisa, você se vira nos 30. E hoje, para ela estar aqui, teve que ter alguém aí na sua casa. Tem alguém tomando continha É. dele? Isso é uma Tem, babá. tem, Aí que bom. eu tô feliz aqui de estar aqui, que eu tô em 100% aqui. Ótimo, Não tô ótimo. Então, tá preocupada. vendo? Então, vamos valorizar essas coisas boas nossas, tá? Quem Tá. mais? Alguém mais? Vanessinha? Eu.
Eu achei até legal da Aline falar antes de mim, né? Porque esses dias eu tava. Aline, beijo. Esses dias eu tava falando com a Geisa, né? Das fotos que eu faço sua e que eu choro. Eu não sei por quê. E até quando eu tava conversando com a Geisa, eu até chorei, assim, sabe? É, Ela se Sério. emocionou. Sim, eu não sei. É porque você traz uma coisa que eu ainda vou entender melhor, mas é boa. É muito ai, que boa. bom. Ai, que exemplo maravilhoso. Vocês estão dando spoiler sobre a nossa aula. Eu vou anotar aqui porque eu não posso esquecer. Mas ótimo exemplo, viu, Vanessa? Me fala aí. Tá. Porque não sei se vocês sabem que eu sempre fui uma pessoa que eu sempre ajudei, queria sempre ajudar os outros e nunca olhava para mim, né? Eu achava eu o máximo ajudando todo mundo, né? Mas eu esquecia de mim. Aí quando eu comecei a fazer terapia, essas coisas assim, me via que eu não me via, né? Comecei a olhar e procurar o que estava faltando em mim, onde que eu poderia melhorar em mim. E uma das coisas foi a fotografia. Por quê? Eu era uma pessoa muito bloqueada comigo mesmo. Não via emoções nenhuma. Via nos outros, mas em mim não, né? Então eu era tipo, eu mostrava que eu não era tanto, né? Aí eu mostrava que eu era feliz, tudo, mas nem sempre a gente só tá feliz, né? A gente também fica triste. E só que eu era muito bloqueada para mostrar qualquer tipo de emoção minha e de principalmente eu sentir as minhas emoções. E aí comecei a fazer a fotografia para poder curar essas minhas partes, esses meus bloqueios, né? Então, uma boa parte do que eu faço é sempre olhando para mim, Ou seja, o né? seu trabalho como ponte na fotografia é para estar trabalhando a sua própria cura. Na verdade, quando a gente Isso. tem a oportunidade de pegar o nosso trabalho e trabalhar com a gente mesmo, a nossa própria cura, isso é fantástico, né, gente? Karen deve estar fazendo isso, a Simone provavelmente também, a Maura também a mesma coisa, Uhum. a Aline com a música. A Mônica está nesse caminho aí de encontrar algo que realmente ajudar o outro e também se autoajudar. É por isso que a gente está aqui juntas, né? É por isso que a gente está aqui juntas. Gente, eu vou acelerar aqui um pouquinho, porque para a gente poder dar continuidade, só vou contar uma coisa que veio, uma ficha muito legal que caiu aqui. Quando eu fiz a mentoria, a meditação, eu me vejo, eu me reconheço, eu honro a minha história, eu comecei a perceber, foi uma coisa muito bacana. Eu estava sozinha e eu comecei a perceber que eu não tinha, eu vivi por um luto. Tinha alguém que eu gostava muito e que gosto muito, tenho um carinho enorme e que eu esperava muito da pessoa, que eu queria preparar a pessoa para passar um bastão para ela, porque eu sabia que ela podia assumir muito mais responsabilidades no trabalho voluntário. Ela continua ajudando, tem as coisas dela, tal, mas não só operacional. Mas no meio do caminho, eu comecei a ver que a minha presença meio que incomodava a pessoa. E eu fiquei muito triste, mas eu não fiquei triste com a pessoa. Eu fazendo a meditação, eu vi que eu estava triste comigo, porque eu nem tinha me permitido a viver aquele luto. Era como se eu vivesse um luto. Era como se eu estivesse preparando uma filha e a filha no meio do caminho foi embora. E uma coisa que eu também percebi, preparando a cartilha, eu estava escrevendo algumas coisas, tal, eu comecei a me diminuir, a não aparecer muito, para que eu não incomodasse a pessoa. Olha que coisa doida. Eu comecei meio a que me encolher, porque como eu sabia que a sensação que eu tinha é que eu estava meio que incomodando a pessoa e eu não queria incomodar, sabe, filho, quando tá meio rebelde, não sei quem já tem filhos aqui, e quem tem filhos menores, tem uma fase que tudo que se fala não tá certo, tudo que você fala é horrível, mas se o vizinho fala a mesma coisa, tá tudo certo. E é importante você deixar esse espaço para o filho para saber que ele vai crescer sozinho e chega uma hora que ele volta. E a gente vive um luto também durante a adolescência.
Eu acho que toda mãe vive o seu luto. Tô falando besteira, Simone? A Simone já tem as filhas um pouco mais velhas, a Maura também, não sei se vocês vivenciaram isso, mas eu vivi um luto e eu não percebi que era um luto. E quando eu nunca escrevi, eu sou fundadora da coisa tal, era como se eu tivesse meio que, não era vergonha, era, eu não quero, não preciso falar que eu sou fundadora, não, eu preciso falar que eu sou fundadora, eu preciso contar que tem uma história. Fala assim. Você se sente impostora. Eu comecei, não foi nem impostora, eu me senti como se eu tivesse. A impostora, a gente não tem consciência do nosso valor. Eu sabia do meu valor, mas eu tinha vergonha de mostrar Ah, o meu tá. valor para não incomodar o meu filho ou a minha filha. Não é exatamente impostora, não. Eu falei assim, Entendi. meu Deus, eu tô de luto, como é uma nova fase, eu não quero me apegar a isso, isso já está indo embora. A filha continua por perto, fazendo coisas básicas, tal, mas assim, mudou. Eu entendi que eu estava criando muita expectativa em relação a um caminho que não tinha nada a ver. O problema não era a filha, o problema era eu criando essas expectativas. E aí deu uma libertação muito grande de eu assumir. E eu me lembrei muito de uma de vocês aqui, uma de nós, Marias, em uma das nossas entrevistas, a pessoa se apresentou assim, uma das Marias. Eu sou muito boa naquilo que eu faço. Eu achei tão ousado e bonito isso. Eu falei assim: eu sou boa no que eu faço, eu não tenho que ter vergonha. Eu não tenho que ter vergonha. Eu tenho orgulho do que eu faço, e não porque eu seja melhor do que ninguém, mas eu me dedico para isso. Então, quando cai essa coisa, gente, você se sente muito poderosa. Parece que, assim, sabe, baixa a capa da Mulher Maravilha. Tipo, eu vou assumir os meus talentos. Então, foi muito importante essa meditação para mim, né? É claro que é uma coisa que já veio vindo, né? A gente já vai prestando atenção, mas é esse exercício de prestar atenção que algumas fichas vão caindo que a gente nem se dá conta que você estava guardando meio numa casinha de Pandora, numa caixinha de Pandora e que você começou a abrir. E isso vai acontecer com vocês também. Então não se desesperem. Tipo, nossa, eu tô procurando sarna para me coçar. Se a sarna tá coçando, é que tá no tempo da gente olhar e curar essa sarna. Tudo bem? Tudo Eu vou bem. voltar lá para nossa. Alguém quer complementar alguma coisinha de exemplo? Todo mundo já falou um pouquinho, né? Já, já. Deixa eu voltar para lá para o nosso compartilhar. E, joia, a gente parou aqui no as descobertas, né? Falamos sobre as nossas pontes e os nossos muros. Falamos aqui em relação a essa questão da meditação e de eu assumir os meus talentos, eu tô na champanhe, viu? Eu tô na champanhe. Eu nem percebia que eu tava esse emaranhado aí. Eu nem percebi. Eu acho que eu tô pior do que isso. Ainda bem que estamos juntas, então. Então, ainda bem que estamos juntas. Deixa eu perguntar uma coisa. Pode perguntar, Karen. Posso? Mas não seria bom a gente sempre pensar que a gente está na champanhe, porque se a gente fica, a gente não não sei se foi a sociedade que impôs, né, da gente não se achar, né? Não precisa nem, a gente nem precisa falar para ninguém que a gente está na champanhe, mas a gente todo dia dizer ou pensar que a gente está bem. Que nem tu disse essa Maria que se apresentou, é raro alguém se apresentar assim. Então, eu acho muito maravilhoso a gente validar as nossas emoções. Eu acho que aquela pessoa que ninguém fica só na champanhe na vida e ninguém fica só naquele emaranhado de fios. Eu acho que é muito importante a gente perceber, tipo, hoje eu tô com preguiça e eu vou com preguiça mesmo. Uhum, Hoje não tô com simpatia aqui e o que que eu posso fazer para tirar esse sentimento que não tá legal comigo? Eu acho que essa percepção ela é importante. Não adianta eu falar, eu fingir para mim mesma, e isso não estou falando nada para o outro, não, tá? Eu estou falando para nós. Eu preciso validar os meus pensamentos, as minhas emoções e as minhas ações. Eu não preciso fazer de conta que tá tudo bem comigo. Eu posso até para o exterior, tá uhum, tudo ok, mas dentro de mim eu preciso saber como é que eu tô. Ninguém uhum, sabia o que que eu estava passando.
Eu estou comentando com vocês aqui o que aconteceu como uma forma de falar assim, nossa, nem eu sabia que eu estava naquele emaranhado. Mas Uhum. por que que eu não tinha coragem, eu não entendia, de escrever que eu sou a fundadora de um movimento? Tu não Como queria se te eu fosse, mostrar. Tu tava com medo de ser mais que os outros. Que como alguém. se eu fosse, a Marianne Williamson, que fez a tradução fez a explicação de um curso em milagres, eu sempre conto essa poesia, lá no café eu já falei também, ela tem uma prece, é tipo uma prece, uma poesia que fala: o nosso maior medo não é de que sejamos incapazes, o nosso maior medo é de que sejamos poderosas além da medida. É a nossa luz, não a nossa escuridão, que mais nos amedronta. Medo de ser vista, de ser. Medo de ser vista, medo, mas e essa luz? Quem sou eu para ter essa luz toda? Caramba, eu tenho essa luz sim. Tem um monte de sombra, mas eu também tenho essa luz e eu vou assumir essa luz. E quanto mais eu assumo a minha luz, quanto mais eu coloco o dedinho no meu interruptor para que venha a energia elétrica, mais eu diminuo a minha escuridão, mais os meus emaranhados vão se dissolvendo. E isso vale para tudo. Então, não é só a gente se achar como champanhe. Eu preciso saber que hoje eu tô legal. Se eu não tô legal, eu vou para minha ginástica sem estar legal mesmo. Eu vou no meio do caminho, eu fico melhor. Então, eu não acredito só em fase só champanhe ou fase só emaranhados. Mas eu acredito, e é isso que a gente trabalha aqui, nesse prestar atenção. E o que que eu faço com essa coisa toda que eu estou descobrindo? Porque a gente descobre coisas muito boas e a gente descobre coisas não tão boas também. Uhum, uhum. É a mesma coisa, né? Não tá bem. Por exemplo, hoje também eu não tava 100%, mas tinha yoga. Eu fui fazer e fiz uma yoga muito boa. Então, assim, o meu marido também sempre fala, né? Vai cansado, vai ruim, vai fazer o teu melhor. Quando a gente dá o primeiro passo, as águas se abrem. Lembra de Moisés quando ele estava atravessando o Mar Vermelho? Ele não deu o primeiro passinho e abriu tudo. Ele foi lá, a água já estava aqui e ele continuou indo. E é assim, a gente tem que continuar indo. Então, por isso, Karen, que essa vitamina EOE, a escutativa, o olhar com compaixão e a escrita que cura, a gente tem que tomar para nós. É para nós, não é para ninguém. É que quando a gente toma para nós, a gente fica tão forte que esse olhar de compaixão a gente também estende para o outro. E isso aqui não tem nada de egoísmo, isso aqui é autocuidado. Uhum. Só para gente. Gente, olha as fichas que vão caindo à medida que a gente fosse olhando com mais carinho. Olha só, as fichas no cérebro. A ideia era que mostrasse os nossos insights. Deixa eu colocar vocês aqui. Quem é que pode ler para a gente? A gente combinou aqui que tá meio dividido aqui, não tá? Quem que ia fazer a primeira parte? Tá, eu sou a última. Quem é a primeira? Simone, você lê para a gente, Si? Leio. Para viver em estado de poesia, me entra, en- entranharia nestes sertões de você, para deixar a vida que eu vivia de cigana antes de te conhecer, de enganos livres que eu tinha porque queria, porque por não saber que mais dia dia menos dia eu todo me encantaria pelo todo do teu ser. Antes da gente continuar, eu esqueci de falar no início. Todas as vezes, isso aqui é como se fosse uma poesia. É uma poesia de uma música, né? É estado de poesia, é uma letra de uma música. São duas pessoas, mas eu gostaria que a gente lesse e a gente imaginasse como se eu estivesse lendo para mim. Então, aqui no caso, por não saber que mais dia menos dia, eu todo me encantaria pelo todo do meu ser. É como se eu estivesse Ah, olhando para mim e falando para mim, tá? Esse estado uhum. de poesia. Eu esqueci de falar isso logo no início, me perdoem. Vamos continuar. Quem é que ficou com a segunda parte? Foi eu. Tá. Para misturar meia-noite, meio-dia, e enfim saber que cantaria a cantoria, que há tanto tempo queria, a canção do bem-querer. É belo
vês o amor sem anestesia. Dói de bom, arde de doce, queima, acalma, mata e cria. Próxima. Tem ainda uma parte. Será que é eu? É você, querida, é você. Ah, não, mas é que aqui no celular tu mandou diferente aqui, então vamos lá. Chega tem vez que a pessoa que namora se apega e chora do que ontem mesmo ria. Chega em tempo, chega, tem hora que ri de dentro para fora, não fica nem vai embora. É o estado de poesia. Chega, tem hora que ri de dentro para fora, não fica nem vai embora. É o estado de poesia. O meu desejo para todas nós é que a gente consiga criar com a gente um estado de poesia. Não fica nem vai embora é o estado de poesia. Chega, tem hora que ri de dentro para fora. Quem é que já se viu, às vezes, caminhando? Você está tão feliz que você está rindo até para o bode, para a planta, para a vaquinha. Sabe aqueles dias? Então, o que eu quero muito que a gente consiga aqui é saber o caminho do nosso estado de poesia. Se der tempo, a nossa meditação final, a gente pode ouvir essa música. Alguém conhece essa música? Não, Eu ninguém ouvi conhece. hoje. Eu Hã? ouvi hoje. Você Eu ouviu ouvi hoje? hoje. Ela não é linda? Alguém gostaram da letra dela? Eu amei. Muito bonita a letra. Amei também. Eu gosto muito dela. Então, aqui a gente vai. Hoje é a nossa aula de coração para coração, né? A gente viu o nosso Salbona e é a linguagem que aproxima. Descubra como a empatia e a vulnerabilidade podem abrir portas nas relações. Hoje a gente vai falar sobre algumas coisas, gente, que às vezes podem parecer um pouco frufru, mas o que é frufru? É quando a coisa assim é tão diferente que parece meio magia, parece meio misticismo. Mas tudo que eu falar hoje aqui com vocês, eu estou criando um PDF, para isso já está pronto, mas é que eu quero colocar todas as aulas juntas com as fontes de referência. E como essa aula, a gente vai falar muito sobre respiração e nós temos uma aula prontinha lá na frente sobre coerência cardíaca, quem tiver dúvida eu já posso passar agora. Todas as referências do que eu estou trazendo para vocês. Quem não tiver, espera um pouquinho que eu vou dar tudo junto nas próximas aulas, tá bom? Com as referências. Por que eu tô falando isso tudo? Ué, cadê a minha foto? Volta, quem sabe, tá? Ah, Tinha Ah, aparecido, apareceu. tá, agora deu. De não, coração. mas não é essa, é outra. Ah, É essa aqui. Ah, 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 ah. só que agora a gente está vendo tudo. Ah, vai lá. é. Agora tá. Como assim vocês estão vendo tudo? Dava para ver, apresenta todas as partinhas, sabe? Ah, É tá. essa? Então, tá. Não, peraí. Tá, essa é a tua foto. Essa? Então, essa aqui vocês não estão vendo, né? Não, Não, Não. essa acho que deu um tilt. Agora vocês estão vendo toda a apresentação, mas não a todo. grandona. Isso. Que No estranho. meio Então, tá a gente, grandona, que é o azul, né? E do lado a gente vê todas as outras. tá. Então tá. Eu vou. Deixa eu colocar apresentar aqui. Se ela sumir, eu vou deixar pelo menos essa aqui desse jeitinho, tá? Tá. Tá. É. Não estão vendo ela, não, né? Não. Não. Não, é. Algum chabu deu, porque ela tem que levantar. Que aqui é Ah, um campo magnético do coração. Então, o hum. que que a gente vai tá conversando aqui? O coração, a neurociência vem mostrando para gente pesquisas ligadas ao desenvolvimento neurobiológico nosso, vem mostrando que o nosso coração é como se ele tivesse um cérebro próprio. Existem 40 mil neurônios organizados em uma rede funcional muito complexa. Por isso que essa rede ela é capaz de perceber informações, de aprender padrões, de armazenar memória simples, de comunicar-se continuamente com o cérebro craniano.
Durante décadas e décadas e décadas, achavam-se que a comunicação no corpo ela era majoritariamente de cima para baixo, era o cérebro e embaixo o coração. Achava que o cérebro é que mandava os impulsos para o coração, através do nervo vago, influenciando. Hoje a gente vê que a principal comunicação é do coração para o cérebro. Aí sim que é através do nervo Né? vago, Hum. influenciando centros ligados à emoção, à percepção e à tomada de decisão. É como se o coração, quando ele manda os impulsos para o cérebro, ele impacta diretamente a nossa amígdala, o nosso tálamo e o nosso córtex pré-frontal, a nossa clareza, a nossa empatia, a nossa regulação total. E aí, algumas simpatias e antipatias, por isso que quando às vezes a gente encontra com algumas pessoas, você não entende por que que você se sente tão bem e outras você se sente tão distante. Porque existe uma comunicação aí que ela não é racional, ela vem do coração. E o mais legal de tudo isso é que todo órgão que gera uma atividade elétrica gera também um campo magnético. O que que é esse campo magnético? A gente pode chamar ele gera uma vibração. E essa vibração ela tem sido medida por laboratório. Então, todas as vezes que esse campo magnético, ele é um campo eletromagnético, que é o campo mais forte do corpo humano. Esse campo ele pode ser detectado fora do corpo. Pode ser medido de 1 a 3 metros em ambientes laboratoriais. Ele é mais organizado e intenso que o campo elétrico do cérebro. Tem um aparelho chamado magnetocardiograma, que mede essas ondas que o nosso coração emite. E aí, a coisa parece tão frufru, parece tão assim, filme de ficção científica, mas não é. A coerência cardíaca, quando a gente consegue colocar uma sintonia entre o nosso coração e o nosso cérebro, é como se fosse um estado fisiológico que a gente pode mensurar de pensamento e emoção que se alinham. Então, tudo que a gente está fazendo aqui juntas, a gente está tentando alinhar o nosso coração e o nosso pensamento. Eu vou colocar ela grande agora. Na prática do dia a dia, da gente arrumar a cozinha, da gente fazer comida, da gente preparar aula, da gente fazer limpeza em casa, da gente conversar com o fornecedor, conversar com funcionários, conversar com o marido, a gente está sempre emitindo um campo, mesmo que em silêncio. Então, Karen, provavelmente quando você chegou lá na yoga, você chegou caidinha, mas à medida que você foi se dedicando para a tua aula, o teu campo foi mudando. Pensamentos, eles são impulsos elétricos. É como se o cérebro, ele dispara sinais. As emoções criam esses campos magnéticos. O coração, ele meio que organiza e que irradia. Ele pode organizar coisas positivas que eu falo, confortáveis para nós, e eles também podem organizar coisas desconfortáveis. O coração influencia o cérebro e o outro. O coração influencia o cérebro e o cérebro também acaba influenciando o coração, mas a parte principal aí tá aqui no coração. O que que é isso na prática? A empatia começa no corpo. Se tem alguém que eu não tenho tanta simpatia, o que que geralmente acontece? Eu vou com os dois pés assim, eu vou com um pé na frente e outro atrás, eu não vou inteira. Agora, se eu conheço esse mecanismo de comunicação no meu corpo, entre corpo e coração, eu já me preparo antes. Foi o que eu falei para você, Maura, que eu faço com o nosso amigo concierge lá da sala. Em 2023, a gente teve não discussão, teve uma situação em que ele foi muito, a pessoa foi muito defensiva com a gente.
E eu sentia uma coisa tão pesada, mas tão pesada, eu precisei pedir licença e ir no banheiro chorar, até com ânsia de vômito, gente, tão forte que era o negócio. Aí eu chorei, chorei, voltei, pedi desculpas, e aí eu voltei de novo. Por quê? Eu sentia qual era o campo que estava rodando ali, aquela vibração, e eu não consegui gerenciar. Nem sempre isso é tão perceptível, né? Mas quando a gente começa a perceber isso, essa coerência entre o nosso coração e a nossa mente, ela pode abrir portas ou pode fechar. Ela fecha quando a gente sente e não sabe o que fazer com aquilo, né? Uma vulnerabilidade consciente conecta. Quando eu pedi licença, fui no banheiro, chorei, chorei e voltei e pedi desculpas para ele estava me chamando a atenção que eu preenchi um negócio errado lá, né? E eu pedi desculpas para ele e disse para ele que para ele me desculpar, que eu estava liderando um movimento, que eu não sabia direito como é que era o negócio, e que eu estava muito cansada, e eu pedia perdão pelo aquele meu. Eu quase surtei, né? Eu só chorava. E que eu agradecia pela presença dele ali. Aquela minha vulnerabilidade desarmou toda a distância que existia entre nós, porque ele viu que eu estava sendo sincera. Não quer dizer que a gente tem que desarmar e que está chorando na frente de todo mundo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que quando a gente se vulnerabiliza de uma maneira consciente e compartilha um pouco dessa vulnerabilidade, por exemplo, gente, eu estou aqui, nossa, é a minha primeira aula em público. Eu vou dar o meu melhor e eu pediria que vocês tentassem dar o melhor de vocês para mim, que eu tenho certeza que a gente vai sair daqui muito melhor. Isso é compartilhar uma vulnerabilidade em público. Eu não estou me expondo demais, eu não estou contando da briga com o marido, do filho, eu não estou falando nada disso. Mas eu estou contando é uma pessoa profissional que está na frente e que está dizendo sobre os desafios normais que todo mundo passa na sua profissão. Então, quando a gente fala sobre falar com o coração, é a gente sentir o outro. Ah, Geisa, mas e se o outro tiver pesado demais e não estou sentindo nada de bom? Porque geralmente é assim nas nossas relações, nos nossos muros, não é? Às vezes a gente quer falar, a gente quer abraçar, a gente quer entender, mas a pessoa, às vezes ela tá mais grossa, às vezes ela te dá patada, ou às vezes ela tá super indiferente. Como é que a gente lida com isso? E como é que a gente faz para acessar o nosso coração? Se mantendo ali no nosso centro e passando a mensagem que a gente quer passar. Como é que a gente faz isso? Aqui a gente já viu. Um dos melhores caminhos que a gente pode ter, que eu vejo na comunicação, gente, da gente poder realmente acessar o coração para coração, é essa base da raiz do nosso melhor no mundo. Como é que eu posso me reconectar com o meu melhor? Como é que pode ser a minha comunicação? A primeira coisa é o não julgamento. Quem é que trouxe o não julgamento aqui? Acho que foi a Karen, né? A Karen hoje está a maior contribuidora aqui. Ela está dando um monte de pitaco maravilhoso. É, como é que às vezes a gente já entra julgando? Nossa, mas essa pessoa nem se organizou direito. Por que que não podia chegar mais cedo? Tá super atrasada. Não poderia ter ligado. A gente não sabe o que está acontecendo. Então, se em todas as nossas relações profissionais e principalmente pessoais, com filho difícil, com filha difícil, com família, gerenciando a velhice dos pais, se todas as vezes a gente chegar nas nossas relações, para nossa comunicação e pensar, eu não vou julgar o meu irmão, ele pode ser isso, isso, aquilo. Eu vou tentar pensar o seguinte: nós três estamos tentando o melhor para os nossos pais. Ponto. Qualquer outro pensamento que venha, como que ele é arrogante, quem ele acha que ele é, todas as vezes que vierem outros pensamentos que seja de julgamento, eu vou tentar cortar. E vão vir, porque sempre vem. Então aqui não quer dizer que na nossa comunicação a gente vai virar a Madre Teresa de Calcutá. Eu até gostaria de ter toda a compaixão e a tranquilidade dela, mas não é isso que a gente está falando aqui. Eu, como observadora, eu falei assim, esse pensamento agora aqui não me serve, só vai me atrapalhar, só vai me deixar só com metadinha de um pé lá na frente.
E quando a gente tá com metadinha de um pé, a gente não é inteira e a gente não exerce a nossa compaixão. Olha a outra raiz ali, que é a compaixão e a reconexão com o nosso melhor. O que que significa esse reconexão com o meu melhor? Por exemplo, uma das minhas coisas que eu acho que eu tenho, eu sou amorosa. Com quem eu gosto, eu sou muito amorosa. Mas também com quem eu não gosto, a pessoa vê na minha cara que eu não gosto. Então, assim, se eu quero me comunicar de coração para coração, todas as vezes que eu tiver numa relação de comunicação, seja profissional ou seja pessoal, que seja com o jardineiro que está aqui, que seja com o moço de impostos que não me dá retorno já há 2 semanas e que falou que eu tenho que esperar, mesmo que sejam naquelas situações mais pesadas, eu vou tentar não julgar. Ah, mas que cara horrível. Por isso que trabalha nesse lugar. Por isso que não pode fazer outra coisa no mundo mesmo, tem que ficar atrás de uma mesa. Não é isso que a gente pensa? Quando, principalmente em serviços burocráticos, quando às vezes a gente fica pé da vida. Vocês talvez não, mas eu sou um pouquinho imperfeita. Então, assim, eu acho que, né? é, Então, a primeira coisa que vem é esse julgamento. Então, se eu começo a ter nessas situações, gente, eu não julgo. Eu tento exercer a minha compaixão. E, por exemplo, se eu sei que uma das minhas partes, uma das minhas essências, dos meus talentos é ser amorosa, é o amor, eu vou tentar ser amorosa com essa criatura humana. Mesmo que seja inicialmente meio que me forçando. Eu já contei para vocês, para aquelas que já me conhecem um pouquinho, que a área de vendas para mim, ela foi maravilhosa porque ela me obrigou a jogar o meu ego na lata do lixo e eu era obrigada a ver o melhor do outro, senão eu não vendia nem um parafuso. E se eu não vendesse, eu não recebia nada. Se eu vendesse, eu receberia muito. E aí, olha como é que às vezes uma dificuldade meio que me obrigou. No início eu fazia forçada que eu tinha que vender. Quando eu menos percebi, olha o exercício do movimento. Quando eu menos percebi, até aquela pessoa mais arrogante, mais não sei o que não se dava bem com ninguém, eu já estava vendo alguma coisa boa da pessoa. E o que que dá isso na prática? A pessoa era mais simpática comigo, gente. A gente começa a fazer magia, a mágica, a nossa presença começa a contagiar as outras pessoas, não contaminar. Alguém tem algum exemplo de alguma situação em que você. Porque isso é usar o coração na linguagem, de coração para coração. Alguém tem algum exemplo prático de alguma situação em que você, mesmo sem ter esses nomes, né, você conseguiu usar essa linguagem de coração para coração, usando, talvez sem racionalizar isso, né? O não julgamento. Ah, agora eu vou ser compassiva. Agora eu vou usar o meu amor. Não, é tudo um pacote só. A gente divide aqui para efeito didático, né? Alguém tem algum exemplo de alguma situação que tenha se visto utilizando essa linguagem de coração para coração? Porque na prática, com certeza, suas ondas, a vibração ao seu redor envolveu aquela pessoa. Eu Eu tenho. tenho. Peraí, Bom, só um uma de cada minutinho. vez, uma de cada vez. Meninas, Quem falou primeiro? Quem falou Não primeiro? sei se fui Pode eu. ir, pode ir, pode ir. não, mas antes que ela fale, eu só quero me despedir de vocês, eu preciso sair, Nossa, eu tô muito cansada, eu não Tá tô bom, conseguindo querida, tá bom, vai nem ver. ler, mas aí eu vou assistir depois e a gente Querida, comenta no grupo, tá Tá vai bom? bom, lá vai lá, Maura, descansar. vai lá, Obrigada, me querida, vai lá, perdoem, amigas. vai Vai lá lá. descansar, Beijo, Um querida. beijo, obrigada. beijo. Eu posso falar ligeirinho? Ou Pode, claro que é pode. bem rapidinho meu exemplo, assim, mas bem rapidinho mesmo. Com essa energia agora. Quando eu morava em Lausanne, agora a gente se mudou, faz alguns tempinho que a gente se mudou para Nutri. Eu morava em Lausanne, eu morava embaixo, tinha um mercado, num micro, né? E aí tinha uma senhora que trabalhava no caixa. Ela era super mal-humorada, xingava, assim, tipo assim, xingava as pessoas e tava super, super mal-humorada. E aí teve uma vizinha minha que achou um absurdo, uma vez ela foi bem grossa com ela e tal. E a vizinha essa, também era difícil, essa minha vizinha, e ela pegou
escreveu pro Migros sobre essa senhora do caixa, escreveu e reclamou pro Migros, né? Ela falou, já escrevi para eles, já reclamei para eles. E eu também achava ela muito difícil, assim, sempre com uma cara ruim, sempre assim, parecia que ela ia xingar a gente no caixa, né, essa senhora. Eu evitava o caixa dela e tal. E teve um dia que eu pensei assim, ah, vou passar no. Eu passei. Não, depois eu passei várias vezes, mas eu passei. E aí eu perguntei pra ela, tudo bem? Como é que tu tá? Deu um sorriso, assim, sabe? Ela sorriu pra mim e falou que tava bem, que não sei, obrigada. Depois ela se encantou com a Duda, ela se encantou comigo, assim. Teve uma vez que ela passou no colégio, ela morava perto do colégio da Duda, parou pra ver se achava a Duda no colégio, sabe? E eu tinha até medo dela, assim, sabe? Porque ela era assim, braba, xingava e, sabe? A Chantal, o nome dela, Chantal, sabe? Depois ela se aposentou e aí ela se aposentou no mercado e eu morava na frente da escola da Duda no fim. E aí ela passava ali, parava para me dar oi, sabe? Quando eu passava. Então eu acho que foi aquela vibração, assim, em vez de eu atacar ou fechar a cara para ela, eu vou dar oi, tudo bem, sabe? Era difícil para mim também, Claro que mas, era. sabe? Claro que era. Esse é um exemplo clássico muito bom você ter trazido. E o Marshall Rosenberg, que fundou a comunicação não violenta, ele fala que toda comunicação, toda pessoa que fala com raiva, fala rude, fala mais grosso, existe sempre ali uma necessidade não atendida. A pessoa precisa ser vista e ela não está sendo vista, e a maneira que ela sem. Sabe quando alguém está se afogando? E aí a pessoa tem que se debater. Então, todas as vezes que a gente encontrar alguém assim mais difícil, vamos ter esse outro olhar. O que será que a pessoa está passando? O que será que está acontecendo? Eu não vou resolver a vida da pessoa, mas isso muda a minha resposta. Eu paro de reagir. Não é para o outro, gente, é para a gente. Não é para É, ser boazinha, é para nós. talvez, tipo, ela tinha vários, de repente, vários problemas e ela se sentiu bem quando eu falei assim com ela, Ela se sentiu entendeu? vista. Ela se sentiu Você vista. deu salbona para ela, Karen. É, Você deu salbona. Indiretamente, o que que ela sentiu quando ela te viu? Ela tá me vendo, ela tá me reconhecendo, ela tá honrando a minha história. É uma coisa tão que não precisa ser falada, isso é sentida. Isso é sentida. Gente, desde pequenininha eu lia livros sobre isso e agora, quase 40 anos depois, está sendo medido esse campo de vibração. Isso é maravilhoso. Daqui a 10 anos a gente vai estar se comunicando de repente telepaticamente. Então a coisa está avançando muito. Então, quando eu olho para alguém já com raiva, mesmo que eu esteja sorrindo, o outro sente que não é verdade. E hoje em dia é tão comum a gente ver as pessoas sorrindo, sendo educadas, mas o que você sente aqui não tem nada a ver com aquilo. E eu vou te falar uma coisa que pode ser até uma contraindicação da nossa mentoria. Quanto mais consciente você estiver, mais a tua percepção vai alargando em relação a isso. e eu acho incrível. Eu acho. Também tem uma coisa assim que eu passo na rua caminhando e eu sempre vejo as pessoas sorrindo pra mim. Eu não sei se a Duda que diz, mãe, eu não sei, eu dou um sorriso assim, direto, mas eu vejo as pessoas sorrindo, sabe? Que coisa boa, é coração para coração. A Vanessa queria falar ou a Simone? Eu Quem era? Obrigada, Karen. Ah, então sou eu, que eu não lembro Você não quem eu lembra o tinha que que falado. era? Não, eu lembro o que que é, mas é que o tema tá aqui, aí a gente vai ter que falar, né? O que que é? O tema tá aqui. Como assim o tema tá aqui? Não entendi. É mais ou menos aquilo que a gente conversou. Olha, é que assim, é isso, eu vou falar porque assim, ajuda bastante, assim, sabe, a nos olhar também. Era para ter uma super DR aqui em casa. Agora lembrou, Geisa? Ou não do Ah, assunto? tá, ADR, entendi. Entendi, é porque a gente falou sobre várias coisas, entendi. É, ADR, uhum. tá.
Era para ter uma DR, né? E isso envolve porque tem aquelas pessoas que a gente sente e se dá bem, tem aquelas pessoas que a gente sente e não por mais que a gente tenta, às vezes não dá para ficar ao lado. Eu não sei, né? Então tem coisas que a gente não consegue. Tem E a coisas que gente a tem que gente não consegue. aceitar. E a E gente a tem que gente tem que aceitar. aceitar. Não, não tem jeito, Muito bom, né? Vanessa, porque às vezes até essa pessoa, só o fato da gente já estar sabendo que não dá, às vezes eu não consigo olhar sem julgamento, às vezes eu não consigo ter um mínimo de compaixão, às vezes só o fato de estar junto com a pessoa no mesmo local já é demais. Isso, é. E assim, eu aprendi a aceitar, porque o, uma das coisas que eu tinha é sabe o síndrome da boazinha? Sorrir até para aquelas pessoas que você não quer sorrir, falar com aquelas pessoas que você não quer falar. Eu era assim. Só que hoje eu resolvi assim olhar um pouco mais para mim. Se eu sinto isso, se não dá para ficar ao lado, eu não vou ficar ao lado. Não sei se explicando assim tá dando para entender. Tá dando para. Eu Dá. acho que todas nós temos alguma situação em que a gente. Olha, Geisa, é muito legal isso tudo aí, mas assim, nessa situação aqui, às vezes, só o fato de você parar e mentalizar para aquela pessoa, até para que ela receba o melhor. Eu já falei isso para vocês. Tinha uma pessoa na minha família em que eu não conseguia. Eu não conseguia tipo, mandar amor para a pessoa. Eu queria ela bem longe de mim, mas eu não conseguia mandar amor. Eu falava assim, meu Deus, você sabe, eu não vou ser hipócrita. Manda você amor para ela, porque eu não consigo. Uhum. E por um outro lado, né, Todas gente? nós. E por um outro lado, assim, você sentir que você não quer ficar ao lado da pessoa, se você não se sente bem, você está se respeitando a você mesmo, né? E é Então, duro, porque eu Eu tô... também acho, Vanessa, que todos os nossos encontros têm um porquê. E todas as perguntas que a gente sempre, poxa, mas o que que eu posso aprender com essa pessoa? Mas às vezes a é. situação é tão delicada, eu falo assim, não tem como aprender nada com essa pessoa agora. Então, é importante a gente ver que eu, por exemplo, na minha situação, o que que eu comecei a ver? Eu não posso ficar mais do que uma semana recebendo essa pessoa, mais do que uma semana. Uma Uhum. semana é o meu prazo máximo. Passou de uma semana, já começa assim, o prazo de validade já venceu. Porque durante uma semana eu me preparo energeticamente, com não julgamento, com compaixão, com reconexão com minha mãe lá, o diabo a quatro. Mas passou de uma semana e tá tudo bem, gente. E tá tudo bem. Porque se a gente avança demais, eu tô sendo a boazinha e eu não estou me respeitando. Uhum. E como é que eu vou respeitar o outro se eu não estou me respeitando? Obrigada por ter trazido isso, Vanessa. Isso é muito importante. Isso é muito importante. A gente respeitar esse nosso limite também. Porque aqui a gente está aprendendo técnicas para a gente poder falar melhor, né? Para a gente poder se conectar melhor. Mas tem situações muito particulares e cada uma de nós, se eu for perguntar, todo mundo tem uma, não tem? Ou deve ter? Sim, Tem. Todo tem. mundo tem. Então, a minha, por exemplo, sem brincadeira, eu demorei uns 7 ou 8 anos para poder sentir mais à vontade com essa pessoa. Uma pessoa de família, que não tinha como. Porque quando é amigo, você se afasta. Agora, quando é família agregado, não tem jeito. O que que você vai fazer? Você vai afogar no lago? Não tem como afogar no lago. E aí eu pergunto: o que que eu tenho que aprender com essa pessoa, meu Deus do céu? É uma pessoa que é querida para quem eu amo. Então, assim, hoje está bem melhor do que há 20 anos atrás, mas não está equilibrado ainda. Porque eu até achei que estava, mas passou de uma semana, começou a me dar aquelas irritações de novo. A respiração da pessoa começou a me. Aí eu vi que o problema, assim, Geisa, baixa a bola, né? Não vai afogar no lago, mas você agora já sabe, é só no máximo uma semana. Esse é meu limite. É quando é da família é mais difícil, né? Interessante quando tu diz esse limite, né? Se respeitar, que nem a avó também falou. Quando é uma amizade, é mais fácil, mas mesmo assim, Claro. às vezes, quando tá num grupo de amigos, tu tem que também conviver com aquela amizade, né? Tu não quer se desfazer do grupo e tal, também tem essa. Então, tu te respeitar, a amizade é mais fácil, com certeza. Tu pode ir pra tua casa, não tem ligação com aquela pessoa, quando precisa encontrar com o grupo, encontrar, ou a pessoa
né? Enfim, tu vai, mas é interessante tu saber esse limite, Saber né? esse limite, saber Esse esse limite. limite e saber, quando a gente sabe sobre essa importância do coração, para que você também se proteja, para que você também se resguarde, né? Você vai dar o seu melhor para todo mundo? Será que aquela pessoa você quer dar para ela? Eu não vou ser hipócrita, eu não vou dar. Vou dar para É, outros, é entendeu? isso, tu pode não Não vou dar, dar. Então, mas também de repente não dar, mas respeitar o teu claro, limite e claro. respeitar a dignidade da pessoa também, enfim, e as que andam com ela. Quando é família também, como tu falaste, né? Tem pessoas da família que envolve outras pessoas. Então tu tem Não, que. gente, família é o maior laboratório de vida para todas nós. É, Porque se nós estamos ali como família, tem um porquê o que que essa situação, e eu sempre me pergunto isso, o que que essa situação está querendo o que que eu tenho que aprender aqui? Tem horas que dá para a gente ter alguns insights, sabe aquelas fichinhas bonitinhas caindo na cabeça que a moça estava tendo? Tem hora que dá, tem hora que não dá. Mas o é, legal é a gente não ser hipócrita e fingir que tá tudo bem ou fingir que tá tudo mal. Não, isso é a vida é isso, né? São esses momentos mais agradáveis e tem momentos desagradáveis também. Como é que eu vou lidar com eles? é. Eu fico vendo vocês falarem, fiquei aqui pensando, porque todo mundo tem, como vocês falaram, né? Todo mundo vai ter um exemplo disso. Uhum. E é engraçado que às vezes a gente fica querendo regularizar, se aproximar ou se afastar, enfim, resolver de alguma forma. Só que a gente esquece que a energia do nosso coração é a nossa energia. O outro também tem a energia dele, né? E às vezes essa energia não se completa, não bate, não encaixa. E aí a gente precisa entender que tudo bem, é normal. A gente não vai ser amigo de todo mundo. E nem todo mundo vai ser amigo nosso. Uhum. Mesmo sendo família, acho que a gente precisa respeitar, como a gente vocês estão falando agora, a gente precisa se respeitar, mas a gente precisa, em primeiro lugar, saber se isso está fazendo mal para a gente ou não. Porque a partir do momento que faz mal para mim, não adianta a gente forçar. Porque a partir do momento que você força, aquela energia já não é a mesma, não é de verdade, né? Então, mesmo sendo família, a gente pode respeitar, né? Uhum. Mas aceitar já é diferente, né? Deixar aquela pessoa invadir a minha energia, o meu espaço, é diferente. Porque a gente precisa se colocar muitas vezes em primeiro lugar que a gente não faz. A gente coloca o marido, a gente coloca o filho, a gente coloca o pai, a gente coloca a mãe, e depois que a gente lembra da gente. Mas na verdade não pode ser assim, a gente tem que lembrar primeiro. E aí essa energia é tão importante para o outro, mas primeiro ela é importante para mim. Mônica, e às vezes, principalmente sendo família, é, é legal a gente perceber isso, por exemplo, nessa minha situação, eu demorei anos, a coisa, a vibração de desafeto era tão grande que às vezes só de pensar eu tinha ânsia de vômito. Já te fazia mal, é Já me isso. fazia mal. E provavelmente, assim, eu tentava não me ligar. E aí, eu acho que todas nós aqui, nenhuma de nós é extremamente materialista. Eu acho que a gente acredita que nós somos alguma coisa além desse corpo físico. Então, eu acho que eu posso usar essa linguagem aqui, justamente para nessas situações eu duplicava o meu contato com as minhas preces com Deus. E aí eu chamo de Deus, cada uma pode chamar do nome que quiser, né? Então, eu fazia mais meditação, eu escrevia cartas para Deus. Ótimo, Eu escrevia perfeito. cartas porque assim era a única maneira, e eu me lembro que eu estava começando a atender em 2010 em coaching. Isso me fazia mal. Estava muito claro para mim que essas eram pesos que eu não queria levar,
Porque até para minha profissão, se eu continuasse daquela maneira, eu não conseguiria canalizar nada. Eu não conseguiria me doar como eu sei que eu queria me doar. O Pois tempo é, foi desarranja passando. toda a sua energia. Estava drenando tudo, mas a responsável não é o outro, o responsável sou eu mesma. Então, como eu não tinha forças para mandar amor, então eu pedia, mande amor para a pessoa. Então, é importante a gente saber aonde a gente vai se comunicar, de coração para coração, e saber que a gente emite uma vibração. E como é que a gente pode melhorar essa nossa vibração? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar para nós finalizarmos e para a gente dormir direitinho, eu vou colocar a poesia e depois eu volto aqui para a reconexão cardíaca. Essa reconexão cardíaca, eu gostaria que a gente, ao longo da semana, a gente vai fazer juntas. É uma afirmação que não é um exercício do fake it until make it. Finja até você se tornar, não é isso. Aqui a gente vai tentar falar e a gente vai tentar sentir, para que a gente possa, antes de qualquer encontro, olha onde vai ser maravilhoso já um teste para todas nós. Eu não vou estar, mas eu vou estar em outra reunião que eu vou usar isso também como teste. Antes do café, por exemplo, do café oxitocinas, antes de vocês encontrarem mais de outras pessoas, você vai fazer essa reconexão cardíaca e você vai perceber o que vai estar acontecendo de diferente com você. Já vai ser um teste bem no laboratório ali pra gente. Eu vou colocar a música para nós ouvirmos e depois a gente vai voltar para cá para a gente poder fazer juntas essa reconexão cardíaca, tá bom? E ao longo da semana, eu gostaria que vocês memorizassem e semana que vem a gente pudesse falar em voz alta, mas meio que memorizado. Memorizado, em outras palavras, decorado e sentido. Acha que é um texto muito grande ou eu tô treinando muitas artistas aqui? Dá pra gente levar? Dá para levar. Dá? Simone, dá para levar? É esse Vanessa? texto que está aqui, Conexão Cardíaca. É. Eu sou livre para criar e para A amar. É gente vai esse fazer texto? juntas isso, Ah, mas a gente vai ouvir a música, que é o estado de poesia, a gente vai entrar em estado de poesia e depois a gente vai voltar aqui para nós fazermos juntas. E ao longo da semana, vocês vão memorizar essa frase e terça-feira que vem, cada uma vai fazer sozinha aqui. Isso já é um treinamento para a gente estar se posicionando com um texto, mas um texto sentido. Não é só decorado e falado, não é só batatinha quando nasce esparrama pelo chão, lembra? Quando a gente decorava as coisinhas. A gente vai memorizar. Ó, é uma semana, gente. É uma semana. Vamos ver aqui. Vamos... O estado de poesia é quando a gente ri de dentro para fora. O que nós todas estamos fazendo aqui é tentar um novo caminho de vida, de melhoria nas nossas comunicações, nas nossas conexões, para que elas realmente sejam verdadeiras, sejam profundas, e para aquelas que a gente não consiga, que a gente tenha essa percepção e que num outro momento a gente se prepare para a gente se reencontrar com essas conexões. Então, essa reconexão cardíaca, a gente vai memorizar isso aqui. Vamos todas se esticar aí um pouquinho, vamos respirar fundo, fazendo aquela respiração abdominal, aquela que a gente inspira, fica bem, inflama, e depois a gente expira, ficando bem magrinha. Quando a gente faz esse movimento com o nosso diafragma, isso ajuda o nosso nervo vago. Lembra da comunicação do coração para o cérebro? A gente utiliza esse nervo vago. Quando nós estudarmos sobre a coerência cardíaca, a gente vai aprofundar isso um pouquinho mais. Agora, o mais importante é a gente até saber que a respiração é ela que regula a comunicação do meu coração com o meu cérebro. Então, vamos respirar. Quem sentir a vontade pode fechar os olhos e tenta só repetir comigo mentalmente.
sentar bonitinho agora. Eu sou livre para criar e para amar. Eu sou livre para criar e para amar. Minha presença abre espaços. Minha presença abre espaços. Minhas palavras despertam. Minhas palavras despertam. E o outro sente vontade de se reconectar com o melhor que já vive ali. E o outro sente vontade de se reconectar com o melhor que já vive ali. Esse exercício eu chamo de reconexão cardíaca para a gente lembrar de toda a nossa potencialidade para criar e para amar. E que a nossa presença vai abrindo portas nessas vidas, nas nossas vidas. E cada palavra, com cada encontro onde eu tiver, vai despertar o melhor do outro. O outro vai ter vontade, não vai saber por quê, mas ele vai ter vontade de se reconectar com aquilo que já tem de melhor dentro dele. Nós seremos catalisadoras, nós seremos alavancas em tudo que a gente fizer. Isso é a reconexão cardíaca. Deu para acompanhar? Deu. Deu? Galeria, eu gosto de ver todo mundo aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Foi muita coisa? Foi pouca coisa? Como é que vocês estão se sentindo? Eu tô bem. A Simone está limpando chakras. Ótimo, né? Geisa, sabe de uma coisa? Essa imagem que você trouxe da energia do coração, quando eu fiz em 87, 88, meu primeiro curso de Reiki, a gente chamava isso de campo áurico, que é o campo que está em volta da gente, que a gente pode dar, mas que a gente também recebe. Passados-se 30 e poucos anos depois, você está vendo a mesma coisa para como é que você vai se soltar na sua comunicação. O que Exatamente. nós estamos vendo hoje é tudo que nós já estudamos na década de 70 e 80. E que agora a neurociência vai. Como é que a gente poderia, né, em 88, medir o campo do coração? E não tem só isso, eles só medem de 1 a 3 metros. É, é o Isso, campo isso é áurico. muito maior, isso é É, muito maior. Quando a gente faz cursos para dar passes magnéticos também é a mesma coisa. É a isso. mesma coisa. Que bom que você trouxe isso. Obrigada. Obrigada. Karen, você tá bem, minha querida? Tô muito bem, muitos conhecimentos, muita energia toda do coração. Eu acredito muito, eu acredito muito. Eu aprendi já a acreditar desde pequena. Minha mãe passava, quando eu tava com dor de cabeça, alguma coisa, ela dizia pra mim, vem deitar comigo. E aí ela botava a mão e passava, né? Isso que ela não tinha conhecimento em nada, assim. Não tinha O e conhecimento já estava nela, né? Ela já poderia estava. não ter essa parte teórica, mas ela já tinha um amor dentro dela. É, e agora, né, hoje despertou mais, assim, veio à tona, né, essa que tu expôs, né, sobre o coração. Então, as energias, né? Eu vou passar para vocês agora no grupo essa artezinha com texto para vocês poderem tirar uma foto, tira um print. E porque a nossa aula eu só deixo amanhã, né? Eu só deixo amanhã porque agora fica subindo, eu jogo para o YouTube e tal. Então vocês façam um print para que vocês, pelo menos umas 3 vezes por dia, você se recorda dessa reconexão cardíaca. Vai para o banheiro, 1 minutinho, respira fundo, senta no vaso,
Cliente está lá e você vai fazer essa sua reconexão cardíaca. O café a oxitocina está aí, é um ótimo exercício para nós antes de ir para o café. E você vai percebendo com você e vai tomando nota. O que está diferente? Você vai sentir meio que como um radarzinho. Você vai sentir como um radarzinho. E você vai sentir mais fortalecida. Porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, assim, a energia já está com a gente. Então, vamos usar essa energia para o bem na nossa comunicação, em termos muito práticos. É Faz essa, sentido, essa, Aline? é essa, essa oração do coração, a oração, né? Que é pra gente É uma fazer. afirmação, é. Pode chamar de oração, chama de afirmação. É uma reconexão cardíaca. É para te tirar desse tumulto que a gente vive todo dia e para te chamar para cá, olha. É uma centralização. É uma forma de meditação, é uma forma de afirmação. Tudo aquilo que diminui os nossos barulhos internos para a gente poder olhar para a nossa respiração, sentir o melhor que já existe na gente, tudo isso é centralização. E a gente vai aprender a usar isso na prática. Uhum. E que interessante isso, da aula de yoga foi um pouco assunto parecido hoje. Tá vendo? É a sincronização, é a sincronicidade que o Jung sempre fala. Quando a gente começa a estudar alguma coisa, parece que os livros que caem perto da gente é sobre o assunto, as pessoas que a gente encontra, o que a gente escuta na televisão. Isso se chama, a gente vai estudar sobre isso. Quem já fez a primeira mentoria lembra, sistema de ativação reticular. Isso é o nosso cérebro. Ele é um radarzinho. Quando eu ponho a minha atenção, ele puxa as respostas para mim. Ele puxa, né? Gente, é isso. Um grande beijo para Tá. vocês. Obrigada por vocês estarem aqui. Me mandem a gravação de vocês e terça-feira que vem, cada uma trazendo a sua reconexão cardíaca. Tá bom? Tá bom. Tá Um beijo bom. bem Obrigada. grande. Vou parar de Tchau, gravar agora, meninas. tá? Um beijo. Obrigada, meninas. Como assim, recording in progress? Era para parar.